Por falar em segurança, os sequestros em São Paulo, sequestros relâmpagos, registraram o mais alto nível em 15 anos, o que é uma coisa preocupante. Doutor Euro Bento Maciel Filho, que é advogado especializado em direito criminal, gentilmente aqui conosco. Doutor Euro, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes. Prazer reencontrar, Heródoto. Tudo bem? Para mim é uma honra. Doutor Euro, conta pra gente o seguinte. É possível dizer que o fato de algumas pessoas terem no seu celular o aplicativo do banco e ter acesso ao Pix podem ter incentivado esse sequestro relâmpagos ou não? Heródoto, sabe daquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Sim. Então, o que acontece? O ladrão, de uma certa forma, ele busca sempre a facilidade. Então, até isso é muito comum. Então, o que acontece? Quando você coloca a sua vida dentro do celular, e aí está a sua vida amorosa, os seus relacionamentos, os seus gostos pessoais e os aplicativos de banco, você acaba ficando exposto. Justamente porque, com aquele aparelhinho nas mãos, alguém mal intencionado pode ter acesso a todas as informações a seu respeito e, claro, as informações bancárias. Então, de certa forma, a questão não é só o Pix. O problema não está no instrumento. O problema está no aparelho como um todo, no uso que as pessoas fazem do aparelho. Claro, facilita a nossa vida, é evidente. Mas vivemos num país que, infelizmente, isso parece ser proibido, porque a segurança pública não dá conta de conter esse tipo de delito. Deixa o celular em casa. Pois é. Como é que a gente sai dessa? É claro que para combater o uso mal feito da tecnologia, é preciso usar da própria tecnologia para tentar conter esse mau uso, vamos assim dizer, os ataques, os sequestros que são feitos por conta do celular, dos aplicativos que estão no celular. Agora, isso é um processo lento, é algo que temos que, da mesma forma que o Estado tenta se aprimorar, tecnologicamente falando, a bandidagem também o faz. Existem técnicos que atuam para o crime, e técnicos em quebrar essas senhas, em quebrar criptografia de WhatsApp e tudo mais. Então, é uma luta complicada e inglória. Às vezes dá vontade de voltar para aquele tempo do Spartak, lá atrás, que era um tijolo desse tamanho que só fazia ligação e recebia. Porque aí talvez isso fosse contido, pelo menos o problema dos celulares. Mas, infelizmente, não temos como retroceder nesse ponto. Agora, doutor Euro, algum tempo atrás, o furto ou roubo de celular era pelo aparelho. O pessoal pegava o celular, o aparelho vendia, trocava, desbloqueava, enfim. Me parece que agora mudou qualitativamente. Quer dizer, não é bem um aparelho, é o que contém o aparelho, é isso? Isso. É como eu mencionei no início. Com o próprio desenvolvimento da tecnologia dos celulares, hoje as pessoas conseguem colocar a vida delas lá dentro. Então, se num primeiro momento, o celular em si, o objeto em si, era o fruto de desejo da bandidagem, hoje não é mais tanto isso, até porque a compra de um celular hoje, embora existam modelos mais caros, evidente, mas a compra de um celular hoje não é algo tão impossível, tão complicado. Toda pessoa tem um celular, vamos dizer assim, razoavelmente falando. Agora, o problema está exatamente no conteúdo que as pessoas colocam nos seus respectivos celulares. Então, é uma mina de ouro, porque a partir de um celular, a bandidagem pode extorquir o seu dono com informações contidas, pode acessar bancos, que é o que eles fazem, pode ter dinheiro, que é o que eles fazem. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que alguém mal intencionado pode ter a partir do uso indevido do celular alheio. E o crime também, que pode ter sido de furto ou roubo, acaba se transformando em sequestro. Ele precisa do dono do celular para que possa dar senhas, para que possa fazer mudanças, saques por aí afora, não? Exato. Vamos dizer que a bandidagem está migrando, Então, eles descobriram, a partir das tecnologias mais recentes, que justamente pelo fato das pessoas depositarem suas vidas, suas senhas, todo o seu conteúdo dentro de um celular, eles podem ter acesso aos bancos.
Só que para ter acesso aos bancos, eles dependem de um fator, as senhas. Então, aquele velho problema do sequestro relâmpago, lá do início dos anos 2000, da primeira década mais ou menos, que as pessoas eram sequestradas e levadas pessoalmente aos caixas eletrônicos, onde elas davam as senhas, normalmente sob mira de armas de fogo, sob grave ameaça. Hoje, eles mantêm as pessoas em cativeiro para não ficarem perambulando com elas por aí, mas as obrigam a dar as senhas para a bandidagem, para os bandidos. Né? Então, diminui até o risco, porque a bandidagem não precisa levar mais a pessoa, a vítima, ao banco. Ela leva a informação que ela obtém da vítima que está no cativeiro. Pois é, mas com o aplicativo você nem precisa levar a vítima ao banco, né? Porque você não faz precisa, essa modificação. A vítima fica no cativeiro. Desculpe, Heródoto, eu te interrompi. Não, por favor, pode continuar, doutor. Então, as vítimas permanecem no cativeiro, onde fornecem as senhas, e o bandido vai ao banco ou usa ali do próprio celular ali as senhas que lhe foram dadas e faz a transferência para aquelas contas laranjas. Né? Doutor Euro, qual é a pena para uma pessoa que pratica um sequestro relâmpago, hein? Pelo nome sequestro relâmpago, ele é mais, vamos dizer assim, ele é menos grave do que um outro sequestro ou é a mesma coisa segundo a lei? Não, aí é que está o problema, Heródoto. A tipificação dessa conduta, ela também tem ela leva um pouco de dificuldade na prática. Porque uma coisa é a extorsão mediante sequestro, clássica, que a pessoa é sequestrada e os bandidos ligam para um parente, para um terceiro, que também é até uma vítima, é a vítima, digamos, pecuniária, né? A vítima responsável pelo pagamento do resgate. Isso é extorsão mediante sequestro. O sequestro relâmpago, que é uma figura, entre aspas, vamos assim dizer, ela não tem esse nome na lei, mas é um roubo qualificado justamente pela retenção da liberdade da vítima. Ele é um crime um pouco menos grave do que a de extorsão mediante sequestro. A pena da extorsão mediante sequestro é uma das mais altas do Código Penal. Já a pena do crime de roubo, com essa retenção da vítima, ela é alta, é uma pena severa. Né? Eu não estou com ela de cabeça aqui agora, Heródoto, se não me engano, dá em torno de 8 anos, pelo menos. Mas é uma pena menos grave do que a extorsão mediante sequestro. Mas há uma divergência jurisprudencial, vamos dizer assim, quando esse sequestro relâmpago não é tão relâmpago assim. Ou seja, quando ele perdura por dias, por exemplo. Aí isso pode virar extorsão mediante sequestro. É uma questão jurisprudencial doutrinária. Mas, em tese, quando não existe o chamamento de um terceiro que não está no cativeiro, que seria a vítima do pagamento do resgate, quando isso não acontece, nós estamos diante do roubo qualificado pela retenção de liberdade da vítima. Perfeito. Doutor Euro, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto, fico à disposição. Um abraço a todos, bom dia. Muito obrigado. Doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado especializado em direito criminal. Bom, depois de tudo aquilo que ele explicou aqui pra gente, né? O que fazer? E aí? Bota o roubo do celular, ele mudou de qualidade. Antes, você roubava o celular para vender o celular. Agora você rouba o celular para ter um conteúdo do celular. E ele explicou também aí a diferença entre um sequestro relâmpago e um outro sequestro que é o mais grave, né? Ele não falou a pena agora, não sabia de cabeça, nem era necessário. Mas eu acho que é umas explicações interessantes para a gente pensar o seguinte, como é que nós vamos tocar a vida aí?